Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco. Mais uma rica oportunidade, meus irmãos. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família. Minha gratidão a Deus por tudo que você é e significa para Deus. Minha gratidão a Deus e o meu carinho a todos vocês que têm nos ajudado de uma forma ou de outra. Vocês que têm contribuído, vocês que têm orado por mim, vocês que têm ajudado. Que Deus vos abençoe em Cristo e vos enriqueça espiritualmente e que supra as vossas necessidades em glória e também em terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não esqueça do like, dos comentários, não esqueça de acionar o sino das notificações, de compartilhar os nossos vídeos para que o nome de Jesus Cristo seja enriquecido e para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Nós vamos a mais um suporte doutrinário, doravante. Nós vamos estar falando da última parte do obreiro aprovado, chamado e sua devoção. E nesse momento nós vamos falar sobre a vida devocional do obreiro, para nós concluirmos esse estatuto doutrinário do obreiro aprovado, chamado por Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Timóteo 4, 13 até o 16. Você pode acompanhar em casa através da sua Bíblia Sagrada. Vocês que me ouvem na Europa, na América, Estados Unidos da América, na África, vocês que me ouvem aqui na América Central, América do Sul, vocês que nos ouvem aí na Ásia, talvez, Japão, Europa, não sei onde vocês estão me ouvindo, que Deus vos abençoe. Vocês que nos ouvem no continente asiático, Coreia, Japão, aonde quer que vocês estejam nos ouvindo, nos países europeus, na Suíça, vocês que nos ouvem aí em Luxemburgo, na Itália, na Espanha, vocês que nos ouvem nesse mundo gigante e grande de Deus, que as mãos do Eterno se estendam sobre vós e que vocês possam ser alcançados pelo poder de Deus e que o Google Tradutor possa pelo menos levar uma palavra ou duas que seja do poder de Deus até o vosso coração. Minha gratidão a Deus, a vida de todos vocês. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Xarabagá. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Rabagaxa, rabagai. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 16. Graças a Deus. Com a leitura desse versículo, nós vamos falando sobre a vida devocional do obreiro. O obreiro aprovado por Deus, se percebe, veio graça de Deus. Nós percebemos aqui, os irmãos escutaram aqui, o nosso galinho garnizete de estimação do meu filho menor cantando aqui na porta do carro. Graças ao nosso Deus por tudo, meus irmãos. Então, um dos pontos fundamentais do obreiro verdadeiramente chamado, que ele seja um obreiro que tem uma vida devocional e que a vida devocional desse obreiro seja pautada na sã doutrina. Quando eu leio isso aqui, eu vejo Paulo exortando Timóteo a permanecer na palavra de Deus, a não virar as costas para o verdadeiro evangelho, a não se tornar uma apóstata, a perseverar na sã doutrina, que se ele fizer isso, ele vai salvar tanto a ele. Isso é um perigo, você virar as costas para a sã doutrina, que você pode se perder a você e os que te ouvem. Mas o conselho de Paulo para Timóteo é o seguinte: se você permanecer, se você insistir em ler, em guardar, em exortar, se persistir, quer dizer, não é sua vez em fazer isso e continuar fazendo, você vai salvar tanto a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Eu tenho um canal, tem 10 mil inscritos, um pouco mais, e é por isso que eu tenho pregado e persistido nisso, porque eu sei que se eu persistir nisso, como Paulo aconselhou Timóteo, e eu também sou um fruto da igreja primitiva, da qual Timóteo era, então se eu fizer a mesma coisa que Timóteo e Paulo fazia, eu vou salvar a minha alma e a alma daqueles que estão me ouvindo. E é por isso que aqui no canal Bíblia em Foco nós não pregamos heresia, nós não pregamos mentira e nós não enganamos ninguém.
Nós preferimos aqui perseverar e persistir naquilo que aprendemos, para que fazendo isso venhamos a salvar nós mesmos e aqueles que nos ouvem, porque nós temos respeito e muito carinho com aqueles que estão nos ouvindo. Mesmo que nós sejamos firmes, porque não podemos ser frouxos no Evangelho. Nós somos firmes, mas com amor de vós diante de Cristo. Porque se nós pregarmos a vocês a verdade, vocês têm o endereço dos céus. Uma vez que nós não pregamos a verdade a vocês, estamos contribuindo para a vossa descida até o inferno. E de forma alguma nós queremos ser esse tipo de pessoa que vai contribuir na perdição ou na perda da salvação de alguém conhecedor do Evangelho. De forma alguma, porque há uma conta a ser ajustada com Deus depois. Então, meus irmãos, o obreiro cristão deve compreender que sua preocupação prioritária não deve ser a de ensinar aos outros, mas a si mesmo. O obreiro, para ensinar aos outros, ele tem que ensinar primeiro a si mesmo. Primeiro ele tem que aprender a si mesmo para depois ele ensinar aos outros. Eu tenho que cuidar para mim não me perder. O que Paulo está dizendo, cuida de ti, Timóteo. Não vai te perder e querer salvar os outros. Cuida de ti, porque salvando a ti mesmo, salva os outros. Entenderam o paradoxo, meus irmãos? Então, o que diz aqui? Geralmente, os ministrantes da palavra de Deus, quando se preparam para executar sua missão, se preocupam apenas com o que vão ministrar aos outros, esquecendo-se de permitir que o Espírito Santo ministre as suas próprias vidas. Então, seja ministrado pelo Espírito. Seja ministrado pela palavra para que você possa ministrar aos outros. Se você não vos permite ser ministrado pelo Espírito, pela palavra, como que você pode ministrar aos outros? Para que você ministre os outros, primeiro você tem que ser ministrado pelo Espírito, como Paulo disse a Timóteo. Caso contrário, você não pode ministrar aos outros, meus irmãos. De forma alguma. Se tornaria um hipócrita. Então, esquecendo-se de permitir que o Espírito Santo ministre as suas próprias vidas, tornando-as assim aptos para exercerem o ministério da palavra. Por que eu estou transmitindo a palavra? Porque eu permito que o Espírito de Deus ministre sobre mim a sua palavra. Eu recebo a palavra de Deus, eu confio, eu aceito, eu me submeto à palavra. Então eu posso ministrar aos outros. Mas como eu posso ministrar aos outros se eu não aceito, se eu sou insubmisso à vontade de Deus, à palavra de Deus? Se eu não me submeto à palavra de Deus, não sou ministrado pelo Espírito, não tenho como ministrar aos outros. Só temos autoridade para pregar aquilo que estamos vivendo. Como eu posso pregar o que eu não vivo? Um conselho meu para você é: viva o que pregue e pregue o que viva. Não vai ser aquele que vive o que prega, mas não prega o que vive. Vocês estão entendendo? Viva o que prega e prega o que vive. Você não pode ser um hipócrita. Chega aqui exortar as pessoas, como fez aí tantos. Eu não vou citar o nome aqui à vontade, que tem de citar, mas por causa de diretriz do YouTube, se apresentaram como os pregadores de santidade, de doutrina, que iam impactar o mundo, falavam mal de todo mundo. Hoje estão pior do que aqueles aos quais eles falavam. Não, meus irmãos, Deus não aceita esse tipo de hipocrisia. Viva o que prega e prega o que vive. Tem gente que prega contra um Ray-Ban, um óculos escuro, mas ele usa. Eu uso um óculos, se eu estiver dirigindo o solo, eu uso. Jamais vou pregar contra um óculos, eu não posso ser hipócrita. Vocês estão entendendo? Como eu posso pregar contra o divórcio se eu sou amaziado? Como eu posso pregar contra o cabelo de um homem cortado se eu ando cabeludo, com o cabelo cobrindo as orelhas? Como eu posso pregar uma mulher com os cabelos conservados, compridos, se a minha mulher anda de cabelo cortado? Como eu posso pregar contra as pinturas se eu ando maquiado? Meus irmãos, pelo amor de Deus, hipocrisia não serve. Viva o que prega e prega o que viva. Eu preguei, ministrei tudo que eu acho que é padrão doutrinário aqui, e o que eu ministrei para você, ministrei biblicamente falando, porque Deus não se agrada de extremismo e nem de liberalismo. Muita gente no extremismo se tornaram ditadores, mentirosos, adúlteros, exigindo das pessoas que eles não faziam. Quantos exigiam tanto dos casais, pregavam tanto e eles viviam nos motéis, bucanais e tantas coisas. Então isso não faz parte da devoção de um obreiro aprovado por Deus. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, só temos autoridade para pregar aquilo que estamos vivendo. Significado da palavra devoção. Qual é que é o significado? Autoentrega íntima. Se você é devoto, se você tem devoção, você tem uma renúncia, você tem uma autoentrega, você tem uma vida íntima com Deus. E é isso que faz parte do chamado de um verdadeiro obreiro chamado por Deus. E a intimidade não é só no quesito orar, jejuar e ler Bíblia, é muito mais, é na vida diária. É no sentido de obedecer a Deus, submeter a Deus. Você tem intimidade, uma comunhão estreita com Ele, você entendeu? Porque tem gente que acha que comunhão é viver dentro de um quarto orando. Não, comunhão não é só isso. Até porque se você está nessa vida, você não vai viver dentro de um quarto orando.
Você tem tarefa, você tem vida. Intimidade é andar com Deus, é viver para Ele, é nunca se afastar dele. Você está entendendo? Então, auto-entrega íntima, auto-entrega real. Você tem que ser realmente entregue a Deus, não é uma entrega falsa. Você está entendendo, meus irmãos? Você tem que se entregar para o Senhor numa entrega real e verdadeira. Outra coisa, auto-entrega de coração. A devoção se caracteriza por... Vamos fechar aqui, meus irmãos, para não impedir a gravação do vídeo, o barulho. Então, meus irmãos, essa entrega, a devoção se caracteriza por, primeiro, passar tempo com Deus. Passar tempo com Deus não quer dizer que você vai entrar no quarto e ficar o dia todo. Você tem tempos com Deus, porque você tem compromissos e atividades. Nesse passar tempo com Deus, você tem disposição, que fala de renúncia. Você tem disposição para renunciar ao mundo e se apegar a Cristo. Você pode ler em casa Mateus 16, 24. Passar tempo com Deus. Parar significa dar atenção. Você tem que ter disposição, que fala de renúncia. Você tem que parar, que significa dar atenção. Isaías 52. Se você não para um tempo, você não vai dar atenção. Você tem que parar, que significa dar atenção a Deus. Você tem um momento que você para conversar com Deus. Aqui eu parei tudo que eu estava fazendo hoje. Hoje eu tenho que gravar os vídeos e levar aos irmãos uma palavra. Parei, dê atenção ao que Deus quer de mim. Vocês estão entendendo? Então seria isso que está em Isaías 52. Passar tempo com Deus. Dar tempo a Deus significa não ter pressa. Isaías 40, 31. Quando você tem o seu tempo com Deus, naquele tempo com Deus não tem a pressa de sair da presença de Deus, você está entendendo? Aquele é o tempo que você tem com Deus. Você já fez as suas tarefas diárias, você já fez os seus compromissos, então você está dando tempo para Deus. E nesse dar tempo para Deus, não é que Deus precisa que você dê um tempo para Ele, você que precisa dar um tempo para Deus. Você está entendendo? Eu não sei se entenderam o paradoxo. Deus não precisa que você dê um tempo para Ele, você que precisa dar um tempo para Deus, para ficar com Deus. Vocês estão entendendo? Isso está em Isaías 40 e versículo 31 para você ler em casa, tá certo, meus irmãos? Maria se dispôs, deu atenção e tempo a Jesus. O mestre julgou sua atitude e deu o veredito. Qual que foi o veredito? Ela escolhera a melhor parte. Lucas 10, do 38 até o 42, que não dá tempo de ler aqui, mas a bateria vai esgotar e a memória também. Então agora nesse vídeo eu não posso esgotar muita memória. Então entenda uma coisa. Maria se dispôs a dar tempo para Deus, deixou a Marta lá, a Marta atribulada com as coisas diárias, que é bonito, para arrumar a casa e tudo, mas o que aconteceu? Marta, ela colocou isso em primeiro lugar. Maria não, Maria arrumava a casa, limpava tudo, mas naquele momento ela tinha Jesus. Então ela, vou dar tempo para ele, porque ele não vai estar aqui sempre. Então ela deu tempo. E o que Jesus disse? Deu o veredito. E qual que foi o veredito? Marta, tu estás muito preocupada, Marta. Marta, estás apreensiva com as coisas dessa vida. É a igreja de hoje que representa a Marta. A igreja de hoje não é Maria. A Maria diz assim, não, vou dar tempo para Deus. Ele está na minha presença, eu posso apalpar, eu posso beijá-lo, eu posso abraçá-lo, eu posso chorar aos pés dele, eu posso enxugar os pés dele com o cabelo, eu posso fazer o que eu senti hoje. Depois nunca mais ele não vai estar aqui, ele é Deus. Você entendeu? E aí Jesus deu o veredito. Qual foi o veredito? Maria escolheu a boa parte, a melhor, que ninguém vai tirar dela. Alguém vai tirar o espiritual ou o reino, a eternidade de alguém? Não. Então Maria escolheu o que tinha de melhor. Ela se dispôs a dar tempo e atenção a Deus. A vida devocional do obreiro, consagrar-se para Deus, faz parte da vida devocional. E no consagrar-se para Deus está abster-se do pecado, segundo Timóteo 2,19, você pode ler em casa, se abster do pecado. Se abster do pecado, meus irmãos. Eu quero que vocês leiam toda a cadeia de versículos que eu vou passar para você entender, senão vocês vão ficar fora do estudo, que esse depende das leituras. Abster-se do pecado, segundo Timóteo 2,19, não tem como você estar querendo ter uma vida com Deus ou ser um obreiro devoto e andar em devoção com Deus na tua vida devocional e você andar flertando com o pecado e braço dado com o pecado, não tem como. Consagrar-se para Deus, estar no mundo, mas não comungar com ele, segundo Coríntios 6, 17, 18. Trabalha na empresa, mas não comunga com o mundo. Estar no mundo é isso, eu estou na empresa, eu vivo no mundo, mas não faço parte do mundo. É o José no Egito e o Daniel na Babilônia, quem está entendendo? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo.
Eu estou aqui, mas eu sou do outro lugar, a minha natureza é outra. Eu só estou aqui porque eu preciso vencer essa natureza. Então você está no trabalho, você está na faculdade, você está em casa, você está na igreja, você está no momento de lazer, você está no mundo, mas você não é do mundo, você está entendendo? Então está no mundo, mas não consagrar, mas não comungar com o mundo, não entrar em comunhão com o mundo, com as coisas do mundo, que é o que essa igreja da atualidade faz. Está no mundo e vive de braços dados com o mundo. Então não ande com o mundo, meus irmãos, de braços dados com o mundo. Consagrar-se para Deus, está na terra, porém com o coração voltado para o céu. Colossenses 3, 1 até o 3. Nós estamos, portanto, se você já ressuscitou com Cristo, é a que me vem na cabeça agora para me dar, embaçar essa passagem, se você já está com Cristo, olhe para as coisas de cima, onde Cristo está sentado, e não olhe para as coisas da terra. Você está entendendo? Se você já está ressuscitado com Cristo, olhe para as coisas de cima. Está na terra, porém não com o coração voltado para o céu. Então esteja na terra, mas ciente que a tua eternidade, que o teu rei virá dos céus, que a trombeta vai tocar e você precisa estar com o ouvido aguçado para ouvir o som da trombeta. Consagrar-se para Deus. Ser humano, entretanto, assimilar a mente de Cristo. Isaías 26, 3. Você é um humano, mas tem a mente de Cristo. Se você é um humano com a mente do humano, diabólica e terrena, você vai só fazer coisas agradáveis. Mas se você é um humano que recebeu em ti a mente de Cristo, você tem a renovação dos teus pensamentos. Então você tem uma cabeça diferente. Você vai pensar diferente, você vai agir diferente, tá certo? Coração, alma e mente, porque tudo está centralizado no coração e na mente dos pensamentos do homem. Então não deixa essa muralha destruir a tua mente. Você está entendendo? Quebra essa muralha que está no meio da tua cabeça construída, que impede você ter um pensamento renovado, uma mente renovada, que é você precisa receber a mente de Cristo para você ser um vencedor, tá certo? Mais outro ponto, comunicar-se com Deus pela oração. O que é se comunicar-se com Deus pela oração? Orar é depender de Deus, Mateus 7, do 7 até o 11, lê em casa. Orar é depender de Deus. Então o verdadeiro crente, já disse aqui no canal várias vezes, que a oração é a respiração do pulmão, é a respiração da alma do crente. Orar não é orar bonito, teologicamente. Orar é conversar com Deus. Então converse do seu jeito, porque Deus vai te entender quando você estiver conversando com Ele. Se você for analfabeto, Ele vai te entender. Se você for doutor, Ele vai te entender. Converse com Deus, porque Deus vai gostar de dialogar com você. Comunicar-se com Deus pela oração. Orar é praticar a fé. Mateus 15, 21. O exemplo está na mulher cananeia. Então ore, pratique a fé. Ore ao Senhor. Vá praticando a fé através da oração. Comunicar-se com Deus pela oração. Orar é manter relacionamento com Deus. Mateus 6 e 6. Quem ora tem um relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, Ele é comprometido com você, você é comprometido com Ele. É um relacionamento espiritual, Ele vai estar sempre ao seu lado, lhe ajudando, lhe protegendo. Podia explanar mais, mas como o relacionamento de Deus com Ana, que ela foi alcançada por Deus, conquistou o varão Samuel. Quando ela orava na tenda da congregação, ela mal mexia, balbuciava com os lábios, e Deus estava ouvindo a oração dela, e o sacerdote achou que ela era embriagada. Ela tinha um relacionamento com Deus através da oração, vocês estão entendendo? E tantos outros que eu poderia falar aqui, mas eu vou encaminhando. Vocês estão entendendo, meus irmãos queridos? Comunicar-se com Deus pela oração. Orar é estar diante de Deus. Gênesis 17, 22. Quando você ora, você está diante de Deus. E para falar de oração, não seria maravilhoso falar da oração de Moisés? Se você soubesse que a oração vence no mundo espiritual, você não imagina. Você sabe que as mãos de Moisés levantada, escorada por Arão e Hur, com a pedra embaixo, para manter levantada, porque ele orou aquela tarde praticamente toda, não sei se era tarde ou horário, mas aquele horário de guerra, de batalha, ele orou. E o Josué estava lá pelejando. Oração quer dizer duas frações de uma palavra só. Oração, que fala de ação, e oração, que fala de alguém orando e alguém agindo. Então, enquanto Moisés orava, Josué agia, e a oração mudou o curso daquela batalha, os amalequitas foram destruídos. Então, entenda uma coisa, comunicar-se com Deus pela oração. Então, a oração faz parte da vida devocional do obreiro. Isso está em Gênesis 17, 22. Vamos a mais um ponto. A vida devocional do obreiro, permitir que Deus lhe ensine pelo estudo da palavra. Vocês estão entendendo? Eu tenho falado muito isso. Isso faz parte do devocional de um obreiro. A exposição da palavra dá luz. Salmos 119 e 130. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida, você é um crente clareado, iluminado, um crente cheio do Espírito. Você precisa saber que você não vence a não ser pelo poder da palavra. Tudo o demais que você fazer são complementos, mas o que manda é a palavra, o verbo de João 1:1. Você entendeu? O verbo, Cristo é a própria palavra. Quando você se pauta na palavra, você está se pautando no próprio Cristo.
Então clareie a sua vida através da palavra. Permita que Deus lhe ensine pelo estudo da palavra. Paulo exortou a Timóteo, persiste em ler, Timóteo. Medita estas coisas, medita, não só lê, mas lê e medita. O que é meditar? É se fazer uso de repensar e esmiuçar no pensamento aquilo que você leu. Você está entendendo? Medita, Timóteo. Medita nestas coisas. 1 Timóteo 4:13, 16. Então você precisa ser alguém que permitir que Deus lhe ensine pelo estudo da palavra. Você precisa ler, persistir em ler e meditar naquilo que você leu. Faz parte do teu devocional. Paulo exortou Timóteo a fazer isso. E mais consequentemente, os cristãos bereanos nos deixaram um bom exemplo. O que eles faziam? Os bereanos, os cristãos de Bereia, o que eles faziam? Eles não aceitavam tudo que Paulo ia pregando. Eles examinavam na palavra para ver se aquilo que Paulo pregava tinha base bíblica. E os cristãos da atualidade não são bereanos. Eles vão engolindo tudo que é bolota podre, lançada aos porcos. É como se os cristãos fossem porcos, vão comendo tudo que é bolota, tudo que é bucha de canhão. Eles vão engolindo e aquilo vai fazendo mal para o organismo, eles vão ficando cheios de parasitas, vão ficando... Meus irmãos, eles ficam cólica estomacal, espiritual, falando de tanta comida estragada que eles comem. Eles estão ingerindo as colontidas, aquela erva venenosa que aquele menino sem experiência buscou no campo, colocou na panela e houve morte na panela. Está cheio de morte na panela porque os cristãos não são bereanos. Eles ingerem aquele caldo maligno, aquela obra diabólica, depois fica desarranjado. E aí sai por aí enlouquecidos, desarranjados da vida, não sabem o que querem, para onde vão, porque não são bereanos, vão engolindo tudo que é coisa. Alguém ensina uma heresia aqui, eles engolem. Ensina outra heresia lá, eles engolem. Aí ensina outra heresia, mas eu acho que aquilo que o pastor Levi falou não está verdade, porque esse cara aqui ensinou isso aqui. Para, meus irmãos. O que está sendo pregado no canal é tudo Bíblia, Bíblia pura. Então tem que parar com isso de dar as rebuscadas como aquela ovelha rebelde que está deixando o pasto verdejante aqui do lado, dentro do seu aprisco, mas está de olho naquelas relvas secas da beirada da cerca, enfia o focinho a cabeça naquelas ervas secas e dá uma rebuscada. Para com isso, vai fazer mal para o organismo. Vocês estão entendendo? Ovelha precisa de água limpa, fonte de águas limpas e prados verdes. A ovelha come com o focinho enterrado. A ovelha não é girafa. A girafa come galho seco. A ovelha come relva verdejante. Vocês estão entendendo? Tenha muito cuidado com isso. Então, meus queridos, leia e medite. E seja um bereano. Não engula qualquer coisa, porque é ciclano, porque é beltrano, porque tem as suas credenciais, porque é o maior televangelista do mundo, porque isso, porque aquilo, porque foi o fulano que falou, porque foi ciclano. Não, de forma alguma. Você tem que ser bereano. Se não condiz com a palavra, rechaça, refuta, lança fora. Persiste naquilo que você aprendeu. Pode ser o Papa, pode ser o Bispo, pode ser o... Meu Deus do céu, eu não vou citar nomes aqui por causa das atribuições do YouTube, mas eu podia lhes citar nomes e mais nomes. Não interessa, se não tem base bíblica, não tem base bíblica. Vamos além. Atos 17, do 10 até 11, para você conferir. Jesus declarou: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as escrituras que testificam de Deus. Se você é uma pessoa que não conhece Bíblia, que não examina a Bíblia e que não ouve alguém que conhece a Bíblia, você está frito, meu irmão. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, está frito na banha do grilo. Vocês estão entendendo? Se você não examina, não lê e não ouve quem verdadeiramente examina e prega a verdade, acabou, meu irmão. Você vai engolir tudo que é tipo de comida estragada. Vai ser como aquele filho pródigo comendo no chiqueiro dos porcos, ingerindo tudo que é bolota de comida estragada. Vocês estão entendendo? Isso não faz bem. Não faz bem. Vamos à frente. Então, examinar a Escritura, porque são elas que de mim testificam, disse Jesus. A vida devocional do obreiro. Humilhar-se através de jejum, disciplinando a carne. Vou falar de novo aqui. De alguém pega e falar de jejum. Eu estou falando em pinceladas, não estou dando estudo amplo. Já dei um estudo amplo sobre jejum aí, os irmãos estão pedindo. Vá lá naquele estudo, que lá eu falo mais abertamente. Tem muito mais para falar de jejum, mas lá eu já dei um estudo completo sobre jejum. Então não tem muitas coisas que você precisa saber de jejum, você precisa saber o básico. Tem gente querendo saber tanta coisa, tem pastor ensinando tanta coisa e acaba estragando o que estão ensinando. O que eu quero dizer para vocês? Jejum não é para vencer demônio, ainda que ele dê autoridade para você lutar no mundo espiritual contra os demônios. Jejum não é para você prosperar. Jejum é para vencer a carne, para queimar a carne, para o espírito se fortalecer. Jejum nos humilha e nos levanta no âmbito espiritual. Jejum queima a carne, te dá força para você resistir
pecado essa vida. Você está entendendo? Entenda bem, então. Então, reis e profetas jejuaram, Salmo 109, 24. Se você vê Davi jejuando, profetas jejuando, a igreja primitiva jejuando, os apóstolos jejuando, Jesus jejuando, Moisés jejuando. Então o jejum, ele é bíblico. E se o jejum é bíblico, faz parte da vida. Alguém perguntou esse dia para mim no conselho, eu tenho que jejuar 2 vezes por semana? Não interessa. Você não tem que jejuar 2 vezes por semana, você não tem que jejuar 1 vez por semana, você não tem que jejuar 5 vezes por semana, que nem tinha umas carteirinhas e carimbava, ficava se orgulhando, fazia tudo que é tipo de jejum, aí fazia aquelas 2, 3 horas de jejum até as 10 horas da manhã lá, que é jejum. Deus não aceita, meu irmão. Não tem regra, não tem doutrina de dia de jejum. Os fariseus jejuavam quarta e domingo, se não me engano, era quarta e sexta, sei lá, 2 dias por semana. Mas não é porque eu jejuo 2 dias por semana que eu vou ser um fariseu. Não é porque eu jejuo 3 dias que eu vou ser um fariseu que jejuo 1 dia. Eu vos aconselho na questão de jejum, cuidar muito com a saúde. Você jejua conforme as suas condições físicas. Se você jejuar 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, se você jejuar 1 vez por mês, 2 vezes por mês, não importa. O que importa é você ter uma vida de consagração e de jejum com Deus. Vocês estão entendendo? Não coloque sobre você fardo que você não vai conseguir dar conta e carregar. Seja transparente em Deus, que Deus aceita as suas limitações. Vocês estão entendendo? Deus, ele entende que você é humano. Você entendeu? E quando começa meu jejum, como é que tem que ser? Tem pastor que ensina tudo que não tem na Bíblia. Onde é que diz na Bíblia que jejum tem que começar? Jejum começa a hora que você começar. Agora por aqui eu estou gravando 2 horas da tarde. Se eu quiser parar agora de comer e comer só amanhã às 2 horas, ou só amanhã de manhã cedo, eu faço meu jejum conforme eu vou me propor para Deus. Não tem hora para jejuar. É óbvio que se você quiser começar o jejum meia-noite, amém. Qualquer hora, você quiser começar meio-dia, mas você começa no momento que você para e coloca em propósito com Deus de jejuar. Você está entendendo ou não? Aí você também não pode fazer um propósito de jejuar 3 dias se você não vai aguentar. É um propósito vão, você vai entregar com 2, você falou para Deus que 3, não consegue. Então não prometa que você não vai cumprir. Você está entendendo? Tudo que você fizer, você faça com sinceridade diante de Deus. Você está entendendo? Sobre jejum parcial ou jejum... Eu não vou dizer que não é válido o jejum parcial. Eu não gosto de jejum parcial. Para mim, jejum é se abster de água e de comida. Para mim. Eu não estou dizendo que não é válido diante de Deus o jejum parcial. Eu estou dizendo que eu nunca gostei e não sou adepto de jejum parcial. Eu sou adepto de jejum total. De abstinência de água e de comida, vocês estão entendendo? Agora tem pessoas e pessoas, tem pessoas que precisam, aí é outra questão, vocês estão entendendo? Que pode ser ensinado no outro vídeo, mas aqui eu estou falando do devocional do obreiro, vocês estão entendendo, meus irmãos? Então esqueça aquela ideia de que jejum expulsa demônio. Jejum te fortalece na hora que você for expulsar um demônio, mas jejum não expulsa demônio, o que expulsa demônio é submissão e obediência. Viver diante de Deus, na presença de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Cuidado, hein? E outra coisa, que expulsar demônio não é sinônimo de que alguém está em dia com Deus. Isso pode ser uma autoridade delegada a ti um dia, um dom que Deus te deu. Não vou dizer que é um dom, mas na área de uma dádiva recebida de Deus, você tem uma graça de Deus para expulsar demônio. Aí você está meio caidão e continua expulsando demônio. Porque o que Deus deu para alguém é sem arrependimento. Você vai lá cheio de problemas expulsando demônio. Aí porque expulsa demônio, porque ali é o cara, é o santo. Não é não. Cuidado que vocês não ser enganados. Cuidado, meus irmãos. Os apóstolos se dedicaram à prática do jejum. Está em Atos 13, 1 e 4. Inclusive, para separar alguém na igreja primitiva, eles jejuavam e oravam. Porque aí eles se aproximavam de Deus no momento de tomar as decisões. Então o jejum é uma prática muito espiritual, uma prática do devocional do obreiro aprovado. O obreiro aprovado é bom estar em jejum. Vocês estão entendendo? Isso você confere em Atos 13, 1 e 4. Até Jesus se submeteu a essa prática. Imprescindível aos homens. Mateus 4, do 1 ao 2. Então é necessário que os obreiros aprovados jejuem. Porque o próprio Jesus jejuou, Jesus não precisava jejuar. Por que Jesus jejuou? Jesus jejuou porque ele chegou ali, aqui está um que é maior que Moisés. Moisés foi 40, eu também vou 40. Aqui está alguém que entendeu? Que é o exemplo. Então, como exemplo, ele deu exemplo, ele jejuou. Então, se Jesus jejuou, é óbvio que é interessante que o obreiro aprovado jejue. Mas tem gente dizendo hoje que não é preciso mais jejuar, porque Jesus já pagou outro preço. Não vai nessa conversa. Não vai nessa conversa, meus irmãos. Tem coisas que eu não engulo. Jesus já pagou o preço, não precisa mais jejuar, não precisa orar, não precisa nada.
conversa fiada. Outro diz que tem que viver orando, jejuando, e não faz mais nada. É tudo no equilíbrio. Outros aí tem a doutrina da predestinação, cada um, os calvinistas, que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, coisa nenhuma. Se você entrar em pecado a qualquer momento aí, você vai perder a salvação. Ah, mas então ele não era destinado. Como que não era? Como que não era? Claro que era. Vocês estão entendendo? Então cuidado, para não ser enganado. Não teríamos nós necessidade de jejuar? Marcos 2:20. Vou ligar aqui que está ficando escuro, meus irmãos, para nós concluirmos. Não teríamos nós necessidade de jejuar? Marcos 2:20. Vamos ler esse versículo, me chamou a atenção, gostei. Marcos 2:20. Vamos lá, meus irmãos. O paralítico de Cafarnaum, Marcos 2:20, a vocação de Levi, o jejum. Diz assim o texto sagrado. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuareis naqueles dias. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O jejum faz parte da consagração, da devoção, do momento difícil, da angústia, para você se fortalecer, para você queimar a carne, para você vencer o pecado. Então é verdade que quando Jesus estava entre eles até talvez não sentissem muita necessidade, mas Jesus dizia, o dia que for tirado o esposo, aí vocês vão sentir necessidade de jejuar. Vocês estão entendendo? Então o jejum é ensinado por Cristo. Se o jejum é ensinado por Cristo, é uma prática que o cristão obreiro aprovado na sua vida devocional deve exercer. Vamos a esse ponto aqui, que eu acredito que é o ponto de encerramento do nosso estudo, exatamente do obreiro aprovado, aqui falando da vida devocional do obreiro. Então, meus irmãos, praticar vigílias de oração, mas vigília de oração não é essas vigílias mundanas, onde fico pulando, gritando, chacoalhando, rodando a baiana, entendeu? Dançando com véu na cabeça, com as mãos para trás, que nem sala de macumba ou de candomblé. Não é essas vigílias onde fica orando 1 hora por revelação, 2 horas por revelação, profetando dia e noite e cantando e fazendo louvorzão. Não é essas vigílias, são vigílias de oração. Não precisa ser na igreja, pode ser em casa, pode ser num monte, pode ser num recinto, pode ser na igreja, onde você quiser orar. Vigília de oração, que fala de vigília de oração, não quer dizer que seja no sentido de vigília à noite, mas vigília no sentido de vigiar, estar vigiando em oração. Ter vigília de orações, você entendeu, meus irmãos? Não sei se entrou na sua mente o que eu quis explicar. Então, reis e profetas fizeram vigília, Salmo 63:6. É muito importante, se você fizer uma vigília espiritual na igreja, eu aprovo 100%. Agora, as vigílias das quais eu participei não tem sentido nenhum, meus irmãos. Que não era para santificação. E se não é para santificação, não se perde uma noite de sono, não se cansa uma família, não se cansa uma criança, se não é para ter um aproveitamento 100% espiritual. Então, reis e profetas fizeram vigílias, está em Salmo 63:6, era vigílias no sentido de que eles iam partir para a batalha, coisa parecida, que eles invocavam o nome de Deus, ficavam em oração para depois receber a vitória. Os apóstolos fizeram vigílias, 2 Coríntios 6:5, porque os apóstolos dependiam de vencer aquele mundo da Roma antiga, estavam cultuando subterrâneo, perseguido, morrendo, sendo dispersos. Então eles faziam vigília de oração para que eles pudessem vencer no dia a dia aquela sociedade daquela época. Está em 2 Coríntios 6:6. Até Jesus fez vigília de oração em Lucas 6:2, logo após ele ser enganado por Judas Iscariote, quando ele faz vigília de oração, que ele pede para os apóstolos vigiar com ele em oração, os apóstolos dormem e ele continua orando. Por que ele fez uma vigília? Havia necessidade, ele sabia que ele ia ser entregue, ele ia ser traído, ele ia passar pela crucificação, pela via cruz, pela condenação, pela coroa de espinho. Então ele se preparou nas vigílias de oração para ele vencer. Então a vigília é importante, só que se for fazer uma vigília, faça uma vigília no sentido de que a vigília seja enriquecedora da sua vida espiritual e familiar e física, tudo. Não vá perder uma noite de sono com aberração de dons manifesto, de gritaria, de dinheirama, de votos para cima e para baixo, visando só lucro financeiro. Pelo amor de Deus, eu estou fora. Eu fui em vigílias que eu me arrependo de ter ido até hoje, porque não eram algo que fosse louvar o nome de Deus, não. Era mais um louvorzão, uma bagunça, do que uma vigília.
Vamos lá, meus irmãos. Quem somos nós para não fazermos vigílias? Faça vigília. Se a vigília for produtiva, tem irmãos aqui, eu conheço muitos irmãos sérios. Não sou a favor desses irmãos que reúnem um monte de irmã e vai para o monte orar. Não sou a favor desses irmãos que vai a igreja toda para o monte bagunçar e orar, e lá acaba em adultério, fornicação e muita bagunça. Lá eles são cheios de dons, na igreja não são nada. Lá todo mundo tem profecia, não sei se é porque está no escuro, não vê a cara um do outro, sei lá o que essa gente pensa na cabeça. Mas sou a favor de irmãos sérios, como eu conheço, que vai de 2, 3 para o monte e oram, são sérios mesmo. São pessoas que vão em pouquíssimos montes, vão para orar mesmo e buscar Deus. Tem estrutura para ir para o monte, que nem todo mundo tem estrutura para ir para o monte, mas verdadeiramente quem tem estrutura, eu acho interessante isso e vai verdadeiramente para orar. Então eu sou favorável às pessoas que fazem vigílias de oração e de vigilância para Deus. Agora sou contrário a reunir um povo dentro de uma igreja para fazer uma vigília para encher os cofres da igreja de dinheiro. Sou completamente contra. Serei a vida toda. Não que não possa fazer uma oferta, recolher dízimo numa vigília, mas fazer da vigília um alvo ao dinheiro, de forma alguma como fazia antigamente, vigília mais vigília, cansava os membros, mas o alvo era reunir todo mundo para coletar dinheiro. De forma alguma, meus irmãos, os membros têm que ter descanso, tem que ter paz também. Não é fardo pesado e mais fardo pesado em cima dos irmãos, de forma alguma. Então, meus irmãos, se não tivermos capacidade de viver a palavra nos negará a capacidade de levarmos outros a vivê-la. Se nós não temos capacidade de viver a palavra de Deus, viver a sã doutrina, a santa palavra como obreiro aprovado, se nós não temos capacidade de viver a palavra nos reprovará de aprovar ou de pregar para os outros. Vocês estão entendendo? E aqui eu encerro esse rol de vídeos do estudo do obreiro aprovado, falando do seu devocional, tá certo? Que Deus vos abençoe em Cristo, irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Que o rosto de Cristo resplandeça sobre vocês e dê a paz a vocês. Tenham um ótimo dia, tenham uma ótima semana. Que a graça de Deus encontre você e sua família. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.